Bom, muito bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Tech Talk a respeito da eficácia da inteligência artificial para a proteção de e-mails aqui junto com a Darktrace. Me apresentando, o meu nome é Jonathan Arendt, eu sou um homem branco, de barba, cabelos castanhos escuros, olhos claros. Estou com fundo desfocado também com o logo da Kigo, tá? Um fundo virtual. Eu tenho aproximadamente aí 10 anos de experiência na área de cybersecurity, sou responsável pelo time de cyber aqui dentro da Kigo, tá? Como principal consultant, e atualmente também trabalho aí como professor acadêmico e instrutor de alguns cursos também nas instituições ACAD-TI e BSET. Tá? Então hoje eu vou conduzir com vocês esse Tech Talk em conjunto aí com o Álvaro. Álvaro, passo a palavra para você também, para você se apresentar para o Bom, pessoal. bom dia a todos, me chamo Álvaro Varandas, sou Account Executive na Darktrace, sou homem branco, cabelo escuro preto, barba preta, estou com uma camisa branca com fundo desfocado. Faço parte aqui do time da Darktrace, atendendo algumas regiões, e vou estar aqui junto com o Jonathan fazendo essa apresentação sobre Darktrace Mail. Isso, gente. Exato. E a gente separou aqui uma agenda para a gente conversar justamente a respeito dos desafios dessa segurança em ambientes híbridos, tá? E, claro, a gente vai focar aqui na parte de e-mail security. Com a questão da inteligência artificial, né? Com a autoaprendizagem aqui da Darktrace, vamos demonstrar como é que se faz essa parte de segurança em e-mail também. Com a ajuda aí do Álvaro, ele vai abrir a plataforma e mostrar para a gente, e daí a gente abre, por fim, aí, um fórum para questionamentos, esclarecimentos de dúvidas que a gente pode trocar aqui nessa nossa janela, tá? Então, assim, começando com a questão dos desafios aqui, atualmente, né, essas equipes de segurança, pessoal, elas têm enfrentado bastante ataques aí sem precedentes, né? E elas contam aí com um mosaico de ferramentas que não interagem entre si. Então, qual é o principal problema hoje em dia? A gente tem muitos ambientes híbridos, né? Uma implementação aí de ferramentas, tecnologias de forma muito híbrida e multi-cloud. O que eu quero dizer com isso? São muitas as terminações, os targets de ataque que podem ser utilizados. Então, a gente tem aí tecnologias de OT, IoT, endpoints, servidores físicos, servidores virtuais, servidores de e-mail, pessoal, que podem servir aí como realmente um target de ataque. E esse ambiente multi-cloud, eu me refiro a implementações em diversas terminações. Então, em servidores locais, servidores virtuais, eu tenho aí implementações que podem acontecer em nuvem pública, nuvem privada, como, por exemplo, a própria AWS, GCP, Azure. Então, a gente tem uma infraestrutura bastante híbrida hoje em dia que realmente é muito desafiadora de se manter, tá, com relação à sua segurança. Ainda mais com essas novas tecnologias de exploração como o blockchain, né, que vai utilizar ali um mecanismo que vai permitir aí compartilhamentos de dados sensíveis, né, entre diferentes sistemas e terminações. Então, isso daí é um desafio bastante grande para a gente, que a Darktrace ela já consegue resolver também, tá? A gente tem aí novas áreas de risco, né, com essas possibilidades de exploração aqui, e a cobertura de segurança ela necessita abranger mais áreas de proteção com mais simplicidade. Porque o que acontece, né? 94% dessas ameaças, pessoal, se a gente for dar uma olhada aqui nas estatísticas, elas acabam vindo de servidores de e-mails, né? Elas acabam vindo por meio de e-mail. Então, algum link que o usuário clica e é redirecionado para uma outra plataforma que está vulnerável, ou uma plataforma que não é legítima, né? É um site feito, né, elaborado para algum atacante, por exemplo. Então, 94% dessas explorações acontecem por meio de ataques que vêm de e-mails, né? Então, as abordagens mais antigas de segurança, elas acabavam fazendo o quê? Criando blocklists para endereços de e-mails específicos e correlacionando essas blocklists com IOCs, então, com padrões de ataques. Só que a gente viu que essa tecnologia, por mais que ela seja necessária, ela é um pouco arcaica, ela é um pouco antiga. A gente precisa pensar em atuar com uma solução e com uma tecnologia que aprende, né, sozinha,
por meio de inteligência artificial como a Darktrace. Tá? Então, como é que a gente soluciona esses gaps por parte de e-mails, sabendo que a maior parte desses ataques vem de e-mails, tá? Então, uma proposição de solução aqui é utilizar a inteligência artificial de autoaprendizagem da Darktrace, que ela automaticamente aprende o que é normal, né, no ambiente de vocês. Então, em organizações de qualquer tamanho, tá? Essa inteligência artificial ela vai aprendendo como é que o usuário se comporta para entender quando que determinada ação foge do comportamento esperado daquele usuário, tá? Ela vai se adaptando e evoluindo sozinha também, né, acompanhando as mudanças que existem dentro da organização. Ela acompanha os dados em qualquer lugar, tá, a qualquer momento, e ela acaba sendo um alicerce em todos os produtos da Darktrace. Então, essa IA de autoaprendizagem ela não é utilizada só na parte de e-mail security, mas sim em toda a estrutura, aqui, todo o portfólio de módulos que a Darktrace pode oferecer, tá? Então, isso daí, inclusive, é comprovado nessa questão da segurança híbrida, que protege desde a parte das fases iniciais aí do ciclo de prevenção de uma ameaça, quanto às tratativas. Vejam que a Darktrace ela atua bastante na parte ofensiva, né, e defensiva ao mesmo tempo. Entenderam? Então, na parte de prevenção e detecção, a gente está falando de algo mais ofensivo, e nas respostas a incidentes e remediação, a gente fala bastante sobre a parte defensiva. Então, a Darktrace ela oferece aqui, gente, através dos inputs que chegam na ferramenta, toda a questão da prevenção. A gente pega e identifica as principais ameaças que estão chegando por meio de e-mail, né, e das outras terminações existentes dentro da empresa. Nesses mesmos inputs, a gente consegue detectar essas possibilidades de ataque instantaneamente, tá? Logo no início. Depois a gente pode ter uma resposta a essas tratativas de detecção de ameaças, então a gente pode se prevenir para que não aconteça determinada exploração, e caso ela tenha acontecido, a gente consegue atuar aqui com a parte de remediação, né? Correção, ou seja, restaurar o cenário anterior, por exemplo, né? O cenário mais estável anterior. Então, a inteligência artificial de machine learning aqui da Darktrace, ela vai possibilitar uma solução completa e sempre ativa aí com um feedback autônomo, tá? Que vai melhorar continuamente o estado da segurança. Através dos inputs, do entendimento desses dados, a gente vai fornecendo outputs aí para o pessoal dos times de tecnologia para que eles possam se precaver dessas tentativas de exploração, inclusive das que vêm por e-mail, tá? Então, essa segurança híbrida, ela se estende para todas essas áreas de cobertura aqui, em qualquer local que a gente precise, tanto na nuvem quanto aplicativos, e-mail, que é a parte que a gente vai focar hoje, junto aí com a demonstração do Álvaro. A gente pode atuar aí por meio de tecnologias, agentes instalados em endpoints. A gente protege a questão da rede também toda a borda, né? Atua também com tecnologias de Zero Trust, e que se estendem também em uma arquitetura de OTs, tá? Ou seja, de operações, né? Temos já integrações nativas, e a gente consegue customizar também com outros fabricantes, mas as nativas que a gente tem estão dentro dessa segunda caixinha aqui, que são Dropbox, GCP, podemos fazer integração com Slack, vamos imaginar que alguma tentativa de exploração advinda de e-mail, ela possa ser notificada via Slack, caso seja detectado. Isso é interessante de ser feito. Ali com a parte de Microsoft Azure, AWS, Salesforce, Cisco. Então, a gente tem aí uma cobertura bastante completa para todas essas áreas que a gente precisa proteger, tá? E entrando na parte de e-mail especificamente, pessoal, antes ainda da demonstração, o que o Darktrace na parte de e-mail security vai nos ajudar a fazer? Como ele utiliza essa questão da inteligência artificial com o machine learning, a gente vai conseguir tanto ter um entendimento das nossas regras de negócio aí por meio do Darktrace. Então, o Darktrace vai entender como é que funciona a organização, né, e quem são os usuários ali, e qual é o comportamento desses usuários no dia a dia, e vai utilizar para aumentar a produtividade, tá? Porque ele vai acabar detectando aí movimentos de e-mails por comportamento, tá? Daí a gente vai incorporar aí a proteção desses controles de contas, tá? Então,
A gente vai utilizar essa IA ao nosso favor. A gente vai integrar a inteligência de e-mail em incidentes aí de outras áreas de cobertura através do Cyber IA Analyst, tá? Que é uma integração que é feita para que a parte de e-mail security atue com outros módulos também da Darktrace, para proteger toda essa infraestrutura híbrida, tá? E tudo isso daí pode ser acessível a partir do aplicativo mobile, tá? Toda essa segurança pode ser feita aí por meio do aplicativo mobile, atuando nessas duas primeiras fases aqui de detecção e resposta, tá? Então, basicamente, a gente atuaria aqui com uma segurança ofensiva, tá? Então, Álvaro, passo aí a palavra para você para fazer a demonstração desse módulo para a gente. Obrigado, Jonathan. Vou compartilhar minha tela, vou dar só um minutinho para ela aparecer. Uhum. Muito obrigado pela introdução. Vou fazer a demonstração agora do Darktrace para e-mail. Como pontuado pelo Jonathan, hoje nossa plataforma se chama Cyber AI Loop, visto que cada um desses módulos tem a capacidade de retroalimentar os demais através das entradas e saídas das nossas inteligências artificiais, que trabalham em cada módulo de forma complementar. O Darktrace hoje ele tem 4 módulos, um voltado justamente para a prevenção, como o Jonathan falou, um para a detecção, um para a resposta e um para ajudar no retorno à integralidade do seu ambiente, uma vez que você possa sofrer algum tipo de ataque. Abrindo nossa plataforma aqui de e-mail. Nós temos esse dashboard inicial, onde nele a gente apresenta uma visão geral do seu ambiente, começando aqui destacando justamente todas as identidades ativas que estão trafegando e-mail tanto para os seus usuários internos quanto para os usuários externos. A gente faz esse contraste dessa comunicação. Então, nesse cenário aqui, a gente tem aproximadamente 8.000 usuários internos enviando mensagens, e-mails para aproximadamente 61.000 usuários externos. Além disso, a gente já traz um resumo, né, de toda essa comunicação, onde o Darktrace e-mail ele foi capaz de parar aproximadamente 13.000 ataques, justamente nos últimos 7 dias. E desses 13.000 ataques, a gente também conseguiu tomar 19.000 e-mails que fizemos ações direcionadas, como remover um anexo, mudar esse anexo, remover links, etc. Nos últimos 7 dias, a gente teve um aumento de credential harvesting, a técnica de ataque, e que o usuário que mais sofreu tentativas de ataque é a Kate Wilson, que é justamente a CEO da empresa. Um ponto muito interessante é que o Darktrace tem a capacidade de identificar e-mails não produtivos, que são aqueles e-mails que vão apenas tomar tempo dos seus usuários. Então, aqui o Darktrace ele entendeu que 18.000 e-mails que foram recebidos, eles são identificados como e-mails não produtivos e que salvou aí da sua equipe, do seu time, que receberia esses e-mails na casa de 1.100 horas. Então, aqui ele traz um pequeno resumo de todo o seu tráfego de e-mail, tanto interno quanto sainte. A gente tem aqui também todas as ações que foram tomadas. Então, aqui no tráfego de inbound, né, a gente vê aí que a sua corporação recebeu 36.000 e-mails em média, e aqui a gente já faz uma qualificação de quais possíveis técnicas de ataque estão sendo utilizadas aí no seu ambiente, nesses e-mails de inbound. Então, a gente vê aqui classificação de spam, liquid phishing, malware ou ransomware, credential harvesters, dentre outros. Então, aqui a gente já coloca todos uma listagem desses possíveis e-mails que ou vão ser uma tentativa de ataque ou um e-mail não produtivo que só estaria tomando tempo do seu time. Na sequência, a gente tem aqui justamente as ações que o Darktrace tomou. Basicamente, as ações são ou não entregar o e-mail ao seu usuário ou modificar esse e-mail transformando ele em seguro. Então, aqui no caso, aproximadamente 1.500 e-mails não foram entregues aos seus usuários. Aqui a classificação por que eles não teriam sido entregues, né, o tipo de ataque. Então, a gente tem aqui, por exemplo, liquid phishing, malware, ransomware, impersonificação de marca, attachments maliciosos, né, anexos maliciosos, e-mails que são forjados, possíveis fraudes.
Então, aqui a gente tem todo o drill down, né, o detalhamento do que seria essas ações, por que ele não entregou. E aqui também as ações que a gente teve alterações dos e-mails que foram modificados. Além disso, a gente também pode ter aqui um resumo, né, dos usuários que mais tiveram os e-mails nesse período aqui, que é de 7 dias, que foram mais alvos de recebimento. E não só para o inbound, né, a gente também tem a capacidade total de fazer isso para o que está saindo da sua corporação. Então, de um cenário aqui de 122 mil e-mails, a gente detectou aí que 866 e-mails eles podiam conter possíveis brechas de vazamento de dados. Então, aqui a gente também tem a classificação desse detalhamento, né? Justamente onde a gente tem aqui o maior número possível de vazamento de dados, transferência de arquivos para contatos nunca vistos antes, e-mails que possam ser sido direcionados errados, eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, possíveis transferências para contas pessoais e respostas a solicitações de arquivos. Então, aqui a gente tem justamente essa classificação. É legal dizer, por exemplo, que a gente tem aqui a gente tem aqui um add-on, que justamente fica do lado do cliente, onde, por exemplo, se a gente tem um histórico de comunicação com jonathan.arende@kigo, e sem querer eu não coloquei esse ponto, ele vai te avisar, olha, você geralmente manda para esse e-mail e percebemos que você está mandando para um outro e-mail. Você tem certeza que esse e-mail está sendo direcionado para a pessoa correta? Então, aqui ele também vai estar ajudando o seu usuário na produtividade e evitar que ele acabe enviando um e-mail mal direcionado, né, para uma pessoa errada. Além disso, a gente tem um segundo add-on do lado do usuário, que a gente consegue também utilizar a informação do usuário para retroalimentar a nossa plataforma, por exemplo, onde o usuário pode reportar um problema de segurança ou dizer que aquele e-mail é um e-mail que é seguro. Dessa forma, cada vez mais deixando mais assertivo a nossa inteligência artificial de autoaprendizado. Então, aqui são alguns ganhos que também conseguimos trazer aí de produtividade. Eu vou só recarregar aqui a página que deu uma pequena travada. Enquanto a gente recarrega, é importante dizer, né, que, como o Jonathan pontuou, nós somos uma solução de autoaprendizado. A gente vai entender todas as comunicações dentro da sua corporação e modelar justamente o formato de escrita de cada usuário e de cada comunicação que ele realizou. Isso nos torna capaz de detectar desvios de comportamento. E é por isso, conforme também o Jonathan pontuou, que a gente tem justamente essa abordagem diferente das soluções atuais de mercado, que elas precisam enxergar algo com base em um comportamento histórico. E nós não dependemos de comportamentos históricos ou de IO6 para justamente fazer as nossas detecções. Evoluindo aqui na direita, a gente tem aqui o que a gente chama de tendências de ataque, onde a gente mostra as tendências que têm tido mais ataques, né? Então, a gente pode ver que aqui, nessa empresa que a gente está usando como a demonstração, as técnicas de spam e de link de phishing foram as que foram mais tiveram mais tentativas, né? E aqui a gente tem, dentre outras, né, como fraude, impersonificação, solicitações, tentativas de tomada de e-mail, impersonificação de usuários. E para o nosso caso de uso aqui, eu vou pegar justamente essa impersonificação de pessoa VIP. E essa pessoa VIP aqui a gente entende como uma pessoa que tenha poderes administrativos. E nesse caso a gente vai pegar aqui justamente a Simon Goldberg, que ela é de uma empresa terceira chamada Dizzy Hausman, dando um pouquinho mais de entendimento sobre esse caso, né? A empresa que a gente faz a proteção é a Holding Inc. Ela é uma empresa que está passando por um projeto de migração de data center para a cloud, e a empresa Dizzy Hausman é uma empresa terceira que presta esse serviço e está apoiando nessa migração. Então, nesse primeiro momento aqui, a gente já tem algumas informações. A gente entende aqui que esse e-mail não foi entregue ao usuário, ele teve aqui como held, né, parado. E aqui a gente já tem algumas classificações, algumas tags para facilitar justamente a investigação, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Nesse quadro, a gente traz aqui já um resumo, onde a gente percebeu um score de anomalia
muito alto, não usual para essa organização terceira, e que a gente nunca viu um link dessa empresa sendo enviado, né? Esse link justamente seria uma URL de SharePoint. Quando a gente clica aqui, a gente consegue, inclusive, ver para onde essa URL levaria a gente. E é justamente uma tela de login da Microsoft. Seguindo aqui, a gente percebe que esse e-mail tem um link suspeito, justamente hospedado lá, teoricamente, na Hausmann, e que ele pode ser utilizado através um host malicioso utilizado com uma reputação desconhecida, e que ele é 100% raro, baseado no seu tráfego interno de informações. Então, a gente nunca observou nenhum e-mail trafegando dentro da sua corporação, entre a sua corporação e essa empresa terceira com esse link. Além disso, a gente também identificou um anexo, e esse anexo está justamente descrito aqui, que é um arquivo .html, que ele contém um código JavaScript, que geralmente é utilizado por atacantes para manipulação dinâmica de páginas, e que não está disponível em e-mails de clientes. Com base nessas informações, a gente entendeu que esse e-mail é malicioso, e evoluindo um pouco nas nossas validações, a gente justamente faz uma validação de SPF, DKIM e DMARC para garantir que realmente aquele domínio que enviou aquela mensagem, naquele e-mail, seja verdadeiro. E nesse caso aqui, essas validações confirmaram que a empresa This is Hausmann é de fato esse domínio, e que isso possivelmente a gente começa a entender que a conta da Simon foi tomada, né, por um atacante, e esse atacante está tentando comprometer a Holding Inc. através de um e-mail com um link de phishing. Além disso, a gente tem todo um caráter histórico aqui, onde a gente faz uma análise do histórico de e-mails da Simon, né? Ela foi vista enviando e-mails para 7 usuários diferentes nos últimos 4 dias, e que o último e-mail dela tem 62 dias de idade. Além disso, o primeiro e-mail da empresa terceira foi visto há mais de um ano, e um total de 6 endereços únicos foram vistos antes, enviando para 11 usuários diferentes. Então, a gente prova justamente que tanto a Simon quanto o domínio, eles já foram vistos internamente dentro da nossa empresa aqui, Holding Inc. Além disso, a gente faz justamente uma associação, onde a Simon ela recebeu e-mails de 3 usuários distintos previamente, e o último e-mail tem 16 dias. E por último, né, a organização ela recebe geralmente e-mails de 9 usuários diferentes, e que o último tem 2 dias. Então aqui a gente de fato consegue comprovar que tanto a empresa terceira quanto a Simon são válidos, né? Existem tráfegos históricos comprovando essa comunicação. E é que justamente a gente consegue classificar com etiquetas para facilitar uma investigação, onde a gente sabe que é um domínio estabelecido, que existe correspondência entre esse domínio, que existe justamente uma relação de confiança e que existe um histórico moderado de e-mail. Além disso, a gente traz justamente aqui a tag de um e-mail não produtivo, que só vai tomar tempo do seu usuário. E, por fim, aqui algumas etiquetas classificando possíveis tipos de ataque, como uma tentativa de tomada de e-mail, uma possível malware ou ransomware nesse e-mail, o e-mail escrito out of character, né, justamente um e-mail que foi escrito de uma forma não usual para Simon e que tem um link de phishing. E por todas essas classificações, o Darktrace não entregou esse e-mail para o usuário. Eu tenho a capacidade, inclusive, de ver aqui o e-mail que foi enviado, né, pelo Steven, pela Simon, justamente para o Steven, né, a gente vê justamente esse e-mail e o link. Eu tenho capacidade também de ver todos os links contidos nesse e-mail aqui, inclusive consigo descer aqui informações técnicas desses links, né, justamente para uma análise mais técnica. Também consigo ver todos os anexos que estão inclusos, né, basicamente aqui a gente tem alguns PNGs e justamente HTML, que foi o que a gente observou com o código JavaScript, né, inclusive a gente coloca o score de anomalia dele aqui. A gente pode também ver todo mundo que estava nessa cópia desse e-mail, todas as pessoas que poderiam receber esse e-mail. E, por último, a gente tem todas as brechas de modelos de comportamento que foram feridas, né, que a gente poderia tomar ações
como, por exemplo, arrancar o attachment, né, o anexo, parar a mensagem, mover para o lixo, converter esse anexo. Então, todos eles a gente poderia acionar com base aqui no que for melhor para a sua corporação. E, além disso, a gente tem também uma tela que traz todas as métricas, né, desse e-mail, desde de todas as conexões que foram feitas, os anexos, as ações, os headers, né? Então, todos os detalhes técnicos necessários para uma investigação, eles vão estar aqui presentes justamente nessa tela. Então, a gente conclui aqui justamente uma tentativa de ataque para a Holding Inc. através de uma empresa terceira que é confiável, onde uma conta, né, da Simon foi tomada e executou esse ataque para a Holding Inc. Pegando um outro caso, né, a gente tem justamente aqui um segundo caso onde a Olivia Brown recebeu um e-mail de possivelmente, no primeiro momento, do RH da empresa Holding Inc., justamente aqui dando mais detalhes, pedindo para ela completar os documentos em anexo, né, devido a algumas mudanças estruturais na companhia. Quando a gente começa a justamente olhar, né, a gente entende uma possível impersonificação de um serviço interno, tentando se passar pela Holding Inc. ali no display name, e que essa tática ela é justamente utilizada para evitar validações, né? Porém, como a gente demonstrado anteriormente, a gente faz a validação do SPF, do DKIM e do DMARC, a gente justamente conseguiu validar que se isso se trata de um spoof, né, onde o usuário ele coloca um display name diferente do que o remetente e que essa empresa Hearthstone, né, que esse domínio Hearthstone não conseguiu ser validado, né, falhou ali na tentativa do SPF. A gente, seguindo na linha de raciocínio na investigação, a gente viu um histórico que esse remetente específico enviou e-mails para 20 usuários em 3 dias separados e que o último e-mail foi visto um dia anterior. E fazendo uma associação, a gente nunca viu nenhum tráfego de outbound para essa empresa, né? Então, justamente, a gente vê que essa comunicação ela nunca existiu de outbound, somente do inbound, e por isso a gente já consegue concluir aqui, né, um possível impersonificação, um possível ransomware, né, visto que ele justamente, se a gente olhar aqui, ele tem um arquivo com um arquivo RAR em anexo, né, com possível potencial dano, né, a gente pode inclusive aqui ver mais detalhes desse anexo. Então aqui a gente consegue ter justamente mais detalhes desse anexo, e ele justamente foi classificado como um indicador de spoof, um e-mail não produtivo de um correspondente desconhecido. Dando um pouco mais de contexto, num primeiro momento, o Darktrace deixou passar esse e-mail e moveu ele apenas para lixo eletrônico. Porém, quando a gente entende que a Olivia abriu esse e-mail e entendeu melhor aqui o que estava acontecendo, o Darktrace foi lá e fez o pullback, né? Ele puxou de volta todos esses e-mails e não entregou esses e-mails a nenhum outros dos 19 usuários que tiveram esse ataque direcionado. Então, como a gente sabe que a Olivia ela olhou esse e-mail, a gente entende que ela pode estar em risco. E a partir daí a gente começa a ficar de olho, né, em possíveis outros eventos que possam acontecer com a Olivia, e justamente pela nossa capacidade, como o Jonathan disse aí, nossas áreas de cobertura, né, é o famoso se você não tem visibilidade, você não entende, se você não entende, você não protege. Então, a gente começa a observar, né, através do Detect para o Office 365, várias tentativas de login na conta dela, né? E a partir daí a gente vê que, de repente, o login aconteceu. Então, justamente, a gente consegue pegar e entender, né, um incidente na camada de e-mail e, na sequência, correlacionar em outras camadas. Nesse caso aqui, eu estou mostrando do Office 365, mas a gente poderia também fazer toda essa correlação com outras partes onde a gente tem área de visibilidade, como, por exemplo, dentro da sua própria rede, do endpoint, ou de outras aplicações SaaS. Então, aqui eu tentei passar aqui para alguns casos de uso, né, onde a gente conseguiu justamente ver uma tentativa, um supply chain hijack, né, onde um terceiro teve a sua conta tomada, uma tentativa de spoof, e associada a essa tentativa de spoof, justamente a visibilidade aqui em outras áreas, né.
Então, isso aqui era um pouquinho do que a gente tinha para mostrar hoje da plataforma Darktrace Mail, e agora eu gostaria de deixar aberto aí para justamente a gente fazer um bate-papo aqui com o Jonathan e ir tirando algumas dúvidas, né, caso tenham aí no chat. Isso aí, pessoal. Bom, pelo que eu vejo, ainda estão chegando aqui as questões na parte dos comentários. Pessoal, fiquem à vontade aí para ir questionando a mim e ao Álvaro também sobre possíveis dúvidas que vocês tenham. Álvaro, enquanto isso, deixa eu fazer aqui uns 3 questionamentos mais ou menos para você. Eu tenho algumas, tá? Aqui, como a gente precisa de uma interação do usuário para que o ataque aconteça, né? Eu consigo ter uma lista dos endereços de e-mails pelos quais eu mais recebo tentativas de ataques, né? Que é o que você mostrou ali. Aquela pontuação ali que mostra é a pontuação de risco do usuário, o quanto ele está propenso a ser enganado outra vez, ou é referente à tentativa do ataque? Tentativa do ataque. A gente vai mostrar justamente um ranking, né, dos usuários que estão tendo mais usuários, mais ataques direcionados. Uhum. Ah, te entendi. Beleza. E sobre esse report, ele pode ser gerado em diferentes tipos de extensões, assim, CSV, XML, ele pode ser exportado? Sim, pode ser exportado em diferentes tipos de extensões. Ah, tranquilo. E daí a terceira é sobre a integração com sistemas de ciência. A Darktrace, ela recebe bastante esse tipo de necessidade. Para integrar a plataforma da Darktrace com um Splunk da vida, um QRadar, isso a gente já consegue fazer de forma nativa ou... Com certeza. A gente tem integrações que a gente chama de um clique com alguns fabricantes, não só de SIEM, como, por exemplo, de endpoint, de soluções que praticam ali o framework de Zero Trust, e também sistemas de ticket, como a gente também tem o que a gente chama de arquitetura de API aberta, justamente para a gente conseguir que você tenha a total capacidade de integrar do formato que você quiser. Já pegando o gancho da pergunta do Cláudio Rosim, a gente tem total capacidade de suportar o Office 365, assim como o G Suite e também o Microsoft Exchange On-Prime. São as 3 principais plataformas hoje suportadas pelo Darktrace Mail. Uhum. Inclusive para o Office 365 e para o G Suite, né, o deploy do produto, né, ou numa prova de valor, ou inclusive no momento de implementação, ele é super simples. A gente se conecta via API a essas soluções e o tempo médio de configuração é apenas de 5 minutos. Então, a partir ali, a gente fica de 5 a 10 minutos numa call e a partir daí a gente já tem a solução operacional e funcional aí, tanto para uma prova de valor ou para um caso de implementação real. Até aproveitando o gancho, enquanto a gente vem tendo mais perguntas, a gente sempre deixa à disposição, se qualquer um dos clientes quiserem testar a solução, a gente oferece justamente a prova de valor, né? Ela tem uma média de duração aí de 30 dias, e durante esses 30 dias a gente vai semanalmente apresentando os resultados e ensinando aos nossos clientes a navegar na solução e utilizar a solução. O tempo médio de reclassificação de falsos positivos, pergunta do Samuel Silva. O Darktrace ele vai entender o seu comportamento, né, e de cada usuário da sua empresa. A gente tem uma técnica que a gente chama de clustering, né, que é uma técnica justamente de conseguir agrupar usuários que tenham um perfil semelhante, e a partir daí a gente consegue entender os desvios padrões, né? E cada vez mais, quanto mais tempo ele tiver dentro do seu ambiente, ele vai ser ter mais acurácia, visto que a gente justamente entende e mapeia os comportamentos. Então, quanto mais tempo deployado, né, instalado dentro de um ambiente, mais acurácia o Darktrace e-mail vai ter, e cada vez mais sendo mais assertivos. Sobre como reclassificar um falso positivo, basicamente nas telas ali de incidente, você vai possivelmente navegar ali e entender se, por exemplo, aquela ação que o Darktrace tomou, né, ela faz sentido para a sua corporação ou não. A gente sabe que 94% dos ataques começam através de um link de phishing. A gente justamente tem a abordagem de preferir bloquear do que deixar o usuário
estar ali à mercê de um possível ataque. E conforme a gente, como eu disse, estiver dentro do seu ambiente, mais assertivo a gente consegue ser ao longo do tempo. Sobre a forma de contato, vocês podem entrar em contato tanto quanto aqui, com a Kigo, eles estão aqui justamente, são nossos parceiros estratégicos, como também entrar diretamente em contato com a Darktrace. No final aqui da apresentação, a gente vai ter um slide justamente com os nossos contatos aí, para facilitar a comunicação. Isso aí, pessoal. A gente vai exibir aqui para vocês. Daí, Álvaro, tem outros dois questionamentos que me surgiram aqui também. Com relação à questão dos falsos positivos, é possível classificar um falso positivo manualmente na plataforma? A gente pode dar um acknowledge justamente naquele comportamento, entendendo que aquele comportamento ele é esperado para sua corporação, e aí, a partir daí a gente entender que aquilo é um comportamento normal. Ah, entendido. E sobre novas assinaturas, por exemplo, surge um evento novo, uma assinatura diferente, aí, como era o caso da Log4j, por exemplo, né? No final de 2021, se eu não me engano. A gente tem como questionar a Darktrace sobre essa possível identificação no e-mail, dessa vulnerabilidade nova, desse zero day, como é que funciona, assim? Qual é o tempo que se demora para integrar essa nova assinatura dentro da plataforma? É justamente um diferencial da Darktrace. A gente não trabalha com dados históricos, justamente, né? Diferente das tecnologias que a gente chama de legado do mercado, a gente trabalha 100% com conhecimento, 100% do conhecimento do seu ambiente, né? O autoaprendizado vai modelar o nosso conhecimento do seu ambiente, e por isso a gente não trabalha justamente com conhecimentos históricos. Quando a gente conhece o seu ambiente, a gente entende que algo saiu do normal, e a partir daí a gente começa a investigar e tomar as ações. Além disso, toda a plataforma da Darktrace funciona dessa forma. O que é muito legal, que a gente tem justamente uma tecnologia chamada Cyber AI Analyst, que é justamente o analista cibernético de inteligência artificial, que ele vai fazer toda a análise de todos os eventos que estão dentro do seu ambiente, correlacionando eles e gerando justamente os incidentes que devem se olhar. Dessa forma, a gente consegue salvar bastante tempo da sua equipe ou do seu SOC em investigações, né? A gente tem aqui um caso de uso de um cenário de 7.500 eventos numa semana. A gente conseguiu fazer todo o correlacionamento, transformando apenas em 4 incidentes, sendo 3 críticos que sua equipe necessita olhar e dar atenção. Então, junto com o autoaprendizado, o Cyber AI Analyst é um grande diferencial nosso aí, que facilita bastante o nosso dia a dia da equipe de segurança aí, só fazendo com que vocês tenham tempo para focar naquilo que importa para vocês e não olhando aí falsos positivos e eventos que não vão levar a lugar nenhum. Perfeito. Acredito que a gente conseguiu esclarecer a maior parte das dúvidas. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida aí, podem ir submetendo pelo chat. E já aproveito aqui para deixar os nossos meios de contatos, tá? Então, como o Álvaro falou, podem entrar em contato diretamente ou comigo ou com ele aí. É interessante que você entre em contato por meio da Kigo, né? Porque a gente tem todo um time aqui que já é bem especializado nessa parte da operação da Darktrace, que vai ajudar vocês com a questão da implementação, tá? Agregar serviço com outras soluções que a gente distribui aqui também. Então, sinta-se à vontade para entrar em contato, tá? Eu fico responsável pela área, mas eu tenho um time abaixo aqui também que consegue apoiar, né, vocês com essas iniciativas. Né? Então, aí estão os principais contatos meu e do Álvaro para vocês terem em mãos, caso precisem. E no mais, deixa eu ver se tem mais algum questionamento aqui. Acredito que todos a gente tenha conseguido responder ali. Bom, já em nome da Kigo e do time, eu agradeço muito aí a presença de todos vocês, pessoal. Com certeza teremos aí novas oportunidades, novos Tech Talks para a gente se encontrar de novo. Álvaro, muito obrigado pela iniciativa e pela ajuda que você nos dá aí sempre. E com certeza faremos próximos eventos como este. Eu que agradeço pela oportunidade de participar de um evento tão rico. Não, perfeito.
Gente, obrigado mesmo. Boa semana aí para todos. Excelente Nos semana. encontramos.